pessoal, dando continuidade aqui no treinamento, na tela aqui do PDV FM001, vou colocar o vendedor em primeiro lugar, né? Nesse caso, vou digitar aqui o meu CPF. Se acaso eu não tiver, eu posso clicar duas vezes e pesquisar ele, tá? Vou clicar aqui em pesquisar, por exemplo, Adriano e F4. Ele vai me listar, no caso ele não encontrou aqui, mas ele vai me listar todos os Adrianos que ele achar. Então você pode pesquisar também, tá? Mas o padrão é sempre digitar o CPF, ok? Então, Tab, ele me dá, eu quero lançar ou quero cadastrar. Nesse caso, eu vou cadastrar. Então, vou pressionar Tab aqui no código. RG eu não tenho, não há necessidade. Vou colocar Adriano Ribeiro Teste. Se eu quero data de nascimento, eu posso colocar. Isso aqui são informações adicionais, tá bom? Marcar aqui consumidor final. Colocar o telefone DDD primeiro. Né? Se eu tenho telefone residencial, fixo, que é tudo parâmetro, tá, pessoal? Para aparecer mais de um telefone, você que define qual que você quer que apareça, assim como o e-mail. teste@teste.com.br. O CEP 3011000. Tab, o número, se tiver algum complemento eu informo e salvo aqui no disquetezinho. Okay? Aqui no meu caso está obrigando a informar uma data de nascimento, tá? Porque tem um parâmetro que informa isso, tá? Que obriga isso, até mesmo para você tratar pelo motor promocional. Eu vou salvar. A partir do momento que eu salvo, ele me gera o código, ok? Vou clicar nessa opção aqui, selecionar, para quê? Para a hora que eu retornar para a tela anterior, ele já me trazer aqui carregado, tá? Nesse caso, como eu falei, aqui está o Rzinho, isso aqui é parâmetro, tá? Então, deixa eu pesquisar aqui para vocês. Esse parâmetro é esse daqui, ó. ADMFL 034. Vou colocar aqui barra reduzido. F4, vamos ver se ele vai listar. Aqui, ó. TP underline barra underline reduzido underline PDV acessado pelo ADMFM 014 ou ADMFL 034, tá? Então, nesse caso, ele está para permitir alterar. Se eu deixar como zero, ele vai entender que a barra, ó, barra com menos de 9 caracteres será feita a leitura pelo código reduzido. Então, tem clientes que tem barra como EAN 8, por exemplo, que é menor que 9 caracteres. Aí ele vai entender que é um código interno e não código de barras. Então, por isso que tem esse parâmetro para permitir alternar. Então, se eu gravo ele aqui como 1, na tela aqui do PDV e eu deixo ele como barra, independente da quantidade de caracteres, ele sempre vai adotar como barra, ok? Agora, se eu deixar como barra e digitar aqui um código, ele vai entender que esse produto não tem código de barras para esse produto. Então, vem, clico e aí sim ele vai funcionar, tá vendo? Quer CPF na nota? Sim. Nesse caso, eu vou adotar de terceiros, tá? Então, posso vir aqui e digitar o CPF de terceiros, ou seja, a venda vai ficar em nome do cliente 193, só que o benefício do CPF na nota vai ficar em nome daquele que eu informei ali no terceiros, ok? Vou passar mais um produto. E se porventura o cliente desistir, posso vir aqui e remover. Remover. Se eu quero remover esse item, eu remover todos da venda. Não, só quero esse item. Então ele vai remover. Se porventura eu der um ESC, tá? E entrar de novo, a última venda sempre vai trazer carregado, porque ele carrega aqui pelo terminal. Nesse caso desse componente, eu não tenho como buscar uma venda em andamento só para dar continuidade, tá? Então, eu só posso passar uma outra venda se eu finalizar ou cancelar essa, tá? Ele me gera aqui o número da transação, tá bem? Número 51. Se eu quero cancelar, o cliente desistiu, eu pressiono F2. Aí ele me pergunta, existe manutenções, transações em andamento, deseja cancelar? Se eu coloco sim, ele será cancelado, ok? Então, vou colocar aqui no Mix, vou receber em duas formas, vou colocar aqui R$ 10 em dinheiro e os outros 45 que ele me lista aqui, vou pagar no cartão de crédito. Se for TEF, tá, pessoal? Vocês têm aqui o tipo TEF, voucher, Pix, PicPay, tá? Mas isso daqui é configurado assim como o voucher, tá? Cartão de crédito. Ele vai me abrir a telinha, a operadora, o parcelamento e a autorização NS1. Nesse caso, eu estou passando como se fosse uma máquina POS, ok? Confirmar.
e confirmar. Então, nesse caso, ele sairia a notinha ali, o cupom fiscal, na impressora. Nesse caso, não autorizou, por quê? Porque meu ambiente não tem certificado digital, tá? Deseja imprimir o cupom de troca? Se eu colocar assim, ele vai me abrir aquela tela já com os itens marcados, só precisando confirmar. Isso daqui se eu quero emitir todos, se não, posso desmarcar e deixar somente aquele que vamos dizer que seja destinado para presente, por exemplo, ok? Cancelar. Pronto, ele finalizou, ok? Se porventura, eu estou aqui, um cliente chegou, eu queria só alterar meu cadastro. Eu fiz um cadastro que deve estar atual, eu posso também vir aqui, deixa eu digitar o CPF aqui. Não quero carregar condicional. E antes de iniciar a venda, você pode clicar nesse Czinho, vai aparecer os dados e você pode confirmar. De repente o cliente mudou aqui o telefone. Pode vir aqui e alterar. Mudou o e-mail, mudou o CEP. Não está mais aqui. Mudou. Então, digito o CEP novo, coloco o número e salvo. Faço a atualização. Ok? Clico aqui, ele me retorna e ele está me trazendo que esse cliente tem condicional pendente, ok? Se eu coloco não, ele não vai me perguntar de novo, tá? Se porventura eu fiz a emissão, mas porventura é NFE que eu quero emitir, então eu marco NFE, tá? Antes de incluir qualquer produto, tá? Vou voltar aqui, ó. Nesse caso, esse produto, ele está me dando que ele não, produto, um não cadastrado, por quê? Porque está como Bzinho. Então, vou colocar R, que é o código interno, ele vai me passar, ok? E aí o procedimento é o mesmo, vou receber aqui como dinheiro e confirmar. Então o procedimento ele é o mesmo, tá? Só muda aqui o tipo, tá? Não quero emitir cupom de troca, ok? Se eu pressionar F2 aqui duas vezes, ele me retorna para o tipo original. Isso aqui, para ficar como padrão, também existe parâmetro, que é o documento padrão ali do PDV, tá? Se eu vou emitir uma troca, obrigatoriamente, vou digitar aqui o CPF, o vendedor, né? O CPF, não quero. Vou selecionar troca e obrigatoriamente eu tenho que passar sempre o produto que o cliente está me devolvendo, tá? Então, sempre o primeiro que ele está me devolvendo. Ele vai me abrir essa tela para buscar a nota de origem, tá? Vou marcar essa parte aqui que também tem parâmetro para trazer como nota fiscal ou como cupom ou transação. Vou retirar aqui o cliente, porque eu não sei se a venda que foi realizada foi para esse cliente. Realmente, se eu estou com um cupom de troca, só tem um número. Se eu tiver com o número do cupom, cupom de troca ali que tem a nota fiscal, eu venho aqui na nota fiscal e já digito direto, ok? Ou tem aqui, ó, 90. Então, eu posso vir aqui digitar 90 e F4. Ele vai me listar mediante o intervalo de data, ok? E uma coisa bacana é isso daqui, ó, apenas produto com saldo. Então, se eu marcar aí F4, ele só vai me trazer produtos que possuem saldo para ser devolvido. Ou seja, o sistema não permite você efetuar uma devolução para um produto que já foi efetuado e não tem saldo, tá? Vou confirmar. Ele vai, a nota fiscal maior. Aqui ele está vendo, a nota se ela foi emitida há tantos dias, que existe parâmetro para isso, ou seja, ela foi emitida agora e já foi trocada, entendeu? Então, por isso que ele está dando aquela restrição. Isso é parâmetro também que você informa, tá? Então, aqui eu vou liberar. Vou digitar aqui o código de liberação nossa. Essa telinha não abre para vocês, tá, pessoal? É só interno aqui. E ele está me dando, ó, usuário sem restrição para o campo. Então, e libera a devolução, ok? Então, se eu pressionar F1, ele tem aqui a restrição, tá vendo? Então, quer dizer que meu usuário não está liberado para efetuar essa liberação. Então, vou vir aqui, vou colocar ele, marcar aqui permitir, vou colocar até um outro, permitir. Então, nesse caso, a hora que eu for devolver, ele está me dando a nota selecionada foi emitida, ou seja, acabou de ser emitida. Então, ele tem uma restrição, um parâmetro, configuração para isso, tá? Vou digitar aqui e vou efetuar a liberação. Vou colocar de novo. Opa, digitar um outro usuário aqui. Campo de motivo obrigatório também é configurado para trazer. Então, uma troca por defeito nesse caso. Opa. E ele passou.
tá? Então ele me traz como item aqui sempre 1001, 1002, então posso passar, mas sempre eu passo primeiro aquilo que o cliente está devolvendo, tá? Desmarco aqui a opção troca, então no caso aqui está marcado troca, então nesse caso eu vou passar a venda, eu venho aqui, desmarco a opção troca, para ele marcar o documento padrão. E aqui eu passo qual produto que ele está me levando e o sistema pergunta se eu quero o CPF na nota, ok? Então, nesse caso, como pertence ao mesmo grupo, por mais isso é parâmetro também, por mais que o produto aqui nesse caso são os mesmos, né? Mas como eu passei esse produto dando um desconto de 10%, ele assumiu também a venda. Por quê? Eles pertencem ao mesmo grupo, esse produto 1 e 2. Então, lembra que eu falei lá no início que tem parâmetro que você configura quais produtos, se você não configurar, ele assumiria aqui 110. Então, se isso depende por empresa, tá? Tem empresa, tem clientes que costumam trabalhar dessa forma, tem outros que não, tá? Então, é parâmetro que você configura para que a entrada seja igual à saída, desde que seja do mesmo grupo, ou seja, que ela troca por cor e tamanho, tá? Eu vou finalizar. Não vai ter o recebimento, porque o crédito que vai entrar a devolução vai ser utilizado para o recebimento ali da venda, ok? E pronto. Vou finalizar aqui que, no caso, ele me deu duas mensagens, porque ele imprimiu uma DANF aqui para a devolução, uma NFCE aqui para a venda, né? Não quero emitir cupom de troca. Outro detalhe, vou digitar aqui, ó. Tem condicional. Se eu colocar sim, ele vai me abrir a telinha aqui do condicional. Então, se eu quero devolver, eu posso vir e digitar ou bipar o código de barra, ele vai me dar aqui para devolver. Se o cliente está devolvendo tudo, eu clico aqui, ó, devolver tudo, ele já me preenche, né? Se eu quero faturar, eu clico em faturar e eu tenho tanto como bipagem aqui do produto, como aqui embaixo, faturar tudo ou quantidade restante, tá? Então, nesse caso, a quantidade restante é o mesmo do saldo, ok? Então, nesse caso, se eu confirmar, ele vai carregar para outra telinha ali para poder fazer o recebimento. Então, se eu vir aqui e falar que quero devolver tudo, o procedimento do faturar é a mesma coisa, tá? A única diferença, tá vendo que ele está me trazendo aqui, ó, 2001, 2002, 2003, num outro marcador, ok? Respeitando os vendedores que foram feito a remessa anteriormente, permitindo não tem valor a receber, tá? Porque é só uma devolução. Vou finalizar como dinheiro aqui mesmo. Pronto, tá? Tá de volta no meu estoque. Se eu digitar aqui, ó, o meu CPF aqui de novo, opa, cliente não encontrado, eu digitei errado. Deixa eu limpar a tela. 032-086-13985. Ó, cliente com condicional pendente. Deseja? Tá. Então ele detectou produtos aqui com condicional pendente, tá? Isso depende muito da operação do formato. Lembra que tem uma operação que você tem que criar de remessa, de devolução, tá? Podendo utilizar a de venda mesma que vocês já utilizam, mas existe uma configuração peculiar para ser feita e vinculada em parâmetros para que isso funcione, tá? Se eu quero emitir uma saída de condicional, o cliente está me levando um produto. Isso é importante para ter controle dentro do sistema. Eu vou digitar o CPF dele. Não. Vou marcar aqui condicional, sempre altero antes de passar o produto, tá? Ele vai me trazer e eu vou finalizar. Aqui nesse caso não há recebimento, aqui ele tem uma configuração para ser feita aqui, para que a hora que eu emitir, clicar em forma, qualquer forma de pagamento aqui, tá? Porque o interessante é que não vai gerar financeiro, é só uma movimentação de saldo e emissão de uma nota fiscal. Assim que eu clicar em receber aqui, ele vai finalizar a tela e vai ficar finalizado e vai ficar como saldo pendente para ser acertado, tá? Aqui dentro, pessoal, do menu do caixa, eu tenho várias coisas. Eu posso abrir o caixa, fazer uma contagem para o fechamento de caixa, fazer uma retirada, lançar uma despesa, fazer um suprimento, ok? Consultar transações, que é aquele TRY-FL 016 que nós vimos em outro vídeo, fazer uma auditoria, que eu fiz FL 024 para verificar as minhas vendas, tá? Total de vendas, de bruto, devolução e saldo. Fechar o caixa, acessar a operação, opção do TEF, no caso aqui não vou acessar porque eu não tenho o TEF instalado. Parte de ECF, opção de NFE, ou seja, para eu reimprimir, até mesmo se der algum problema, tentar autorizar uma nota fiscal ou um NFC. O terminal em si, consultar condicional pendente que existe, então aqui ele me deu ó,
do cliente, o meu cliente aqui, os condicionais pendentes e os totais, né? Extrato de usuário, para eu verificar o extrato do meu terminal em si. Posso colocar por período aqui, nesse caso eu não coloquei. Então ele dá toda a movimentação dos recebíveis, a movimentação se eu fiz uma retirada de troco, tudo é feito aqui, tá? Nota referencial, no caso de efetuar uma devolução, posso referenciar manual. Fazer depósito em dinheiro, ou seja, eu estou fazendo uma retirada para um banco específico, eu estou indo lá no caixa depositar, porque eu tenho muito dinheiro no meu caixa e eu não tenho cofre dentro da empresa. Então, eu posso fazer uma retirada e já ir no banco e depositar, onde eu coloco o nome do documento e o valor e confirmo, ok? Carteira digital do Pix, o painel, né, de carteira digital para verificar as aprovações, ok? Ou também fazer estorno, imprimir QR Code, imprimir recibo, cancelar até algum processo. Fazer um recebimento de fatura, né? Ou seja, muito utilizado para quem faz carnê, né? Utilizar aqui para você fazer o recebimento de fatura. Isso daqui vocês vão ver lá no treinamento do financeiro. Consultar a ficha do cliente, fazer uma consulta de liquidação que foi realizada lá no Contas a Receber, tá? Então tem. E essa opção menu fiscal é direcionada a ECF, tá? Outra vez, tá vendo esse login aqui, TOTOS? Aqui existe um parâmetro, ver se eu acho ele, que ele determina se o caixa ali está aberto ou não. Acho que ele está aqui como status. Vamos ver, status 4. Aqui, ó, exibe status, in underline exibe, underline status, underline terminal, ADMFL 034 ou ADMFM 014. Então, vou colocar aqui sim, valor 1, né? Salvar aqui, ESC, vou retornar aqui. Ele me deu aqui, ó, caixa aberta. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Lógico, é que for tratar de PDV FM001, nós podemos ficar aqui o dia inteiro falando dele. Até mesmo porque tem várias possibilidades, vários parâmetros, restrições, seja o parâmetro, seja corporativo, seja por empresa. Então ele tem um fluxo muito grande, por isso que muitas vezes é necessário fazer um levantamento, um entendimento daquilo que você quer utilizar, né? Porque como ele tem uma gama de configuração muito grande, e nos treinamentos que a gente faz com clientes em si, é direcionado baseado nesse levantamento de qual o formato que ele quer utilizar devido à sua grande gama de funções e possibilidades. Lembrando, a título de revisão, vimos ali a parte de procedimento de troca, fazer uma venda, lançando o CPF na nota, fazendo um cadastro, fazendo uma remessa de condicional, efetuando o acerto desse condicional através da devolução ou seu faturamento. Lembrando que essa parte condicional tem operações que são configuradas e parâmetros para ser configurados com essas operações, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.